Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson de novo, voltando na nossa disciplina de Arbitragem e Mediação Internacional, continuando o ponto 5, Mediação e Arbitragem no Comércio Internacional. A resolução de um litígio internacional complexo pode exigir uma grande quantidade de tempo e dinheiro, mesmo por árbitro, né? Mesmo nesses casos, o limitado âmbito para desafiar a sentença arbitrais em comparação com julgamentos de tribunais oferece a clara vantagem em termos de limitar o tempo e os custos. O caráter definitivo da arbitragem assegura que as partes não se devem envolver numa série de recursos custosos e prolongados. Inclusive, vocês podem analisar as custas da arbitragem no site da ICC, que a gente colocou aqui no final desse slide, que está disponível no Moodle, né? Vocês vão ver que geralmente as causas, os custos não passam de 20 mil dólares, mesmo naqueles casos mais altos, tá? Isso aí não é uma causa que envolve milhões, né? Os procedimentos e audiências arbitrais são absolutamente privados, sigilo, né? Apenas os árbitros e as partes, incluindo os advogados, têm permissão para assistir e não o público em geral. De forma similar, apenas os mesmos intervenientes recebem cópias de documentos, submissões, correspondências e sentenças que são produzidas durante a arbitragem. Então, outra vantagem da arbitragem, como a gente já estudou, é a questão do sigilo. O julgamento do tribunal em casos comerciais podem usualmente ser objeto de recurso pelo menos uma vez, muitas vezes mais do que uma, em tribunais superiores. No caso da arbitragem, isso não acontece. Geralmente não existe recurso que seja permitido na arbitragem internacional. O resultado é final, sujeito apenas ao pedido de anulação da sentença devido a irregularidades procedimentais, como a aplicação de um procedimento injusto ou a falta de independência do árbitro, né? Então, aqui a gente também já estudou isso, não cabe recurso na arbitragem, a não ser aquelas circunstâncias que a sentença arbitral seja possível ser anulada, quando, por exemplo, um árbitro tem uma alegação que não era conhecido com uma das partes, né? De resto, não tem isso que acontece no judiciário de você ficar recorrendo para três até quatro tribunais, né? Como acontece, você pega na justiça de primeiro grau, vai para o tribunal em Recife, depois vai para um tribunal em Brasília, depois de Brasília ainda sobe, pode subir para o STF, dependendo da natureza da questão, né? São quatro tribunais diferentes, né? A boa vontade e a cooperação entre as partes são desejáveis na arbitragem, mas não necessárias, uma vez que o resultado não depende das partes que desejam chegar a um acordo. Lembrando que é na mediação que as partes fazem esse acordo. Pelo contrário, o tribunal arbitral tem o dever de proferir uma sentença final e vinculativa. As sentenças arbitrais, elas usufruem de reconhecimento internacional muito mais simples do que julgamentos judiciais. Cerca de 145 países ratificaram a Convenção de Nova York, 1958, a gente estudou ela, né? Sobre o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças arbitrais estrangeiras. Então, a maior parte dos países do mundo reconhece a questão da aplicabilidade da sentença arbitral, né? A convenção assegura a aplicabilidade dos acordos de arbitragem e o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças em todos os estados signatários. Existem várias outras convenções de arbitragem, a gente viu, por exemplo, a do Panamá, né? Multilateral e bilateral, que podem facilitar a aplicabilidade. Então, hoje, a maior parte dos países do mundo reconhece a sentença arbitral e dão a ela um caráter similar às sentenças do Poder Judiciário. Estabelecida em 1923, a Corte Internacional da Câmara, a Corte Internacional de Arbitragem, perdão, que é da Câmara, né? Da Câmara de Comércio Internacional, da International Chamber of Commerce, foi a pioneira na arbitragem comercial internacional, tendo iniciado e liderado o movimento que culminou a adoção da Convenção de Nova York em 58. Então, ela funciona há 101 anos. E ela foi uma das grandes incentivadoras de que os estados ratificassem a Convenção de Nova York em 1958. Hoje, em 2024, a Corte é considerada a instituição arbitral de maior projeção internacional, é considerada a mais importante do mundo, presidida por Cláudia Salomão, isso agora em outubro de 2024, né? E composta por 95 membros de 121 países. Lembrando que essa corte não é organização internacional, ela é ligada a uma ONG, tá? A ICC não é organização internacional, ela é ONG. Por quê? Porque ela é formada por empresas, ela não é formada por estados soberanos. Tanto é que aqui está falando, são 195 membros
de 121 estados. A Corte de Arbitragem da ICC recebe casos nas principais línguas do mundo, como, por exemplo, tem inglês, francês, espanhol, português, chinês, árabe, russo, alemão, italiano, entre outras. Então, as principais línguas do mundo, eles têm pessoas que trabalham nelas. Essa aqui é só exemplificativo, tá? Tem outras línguas também. O trabalho da Corte é apoiado pela Secretaria, composta por mais de 80 advogados e pessoal de apoio. A secretaria é atualmente composta por 12 equipes. Tem a equipe francesa, a Latam, que é Latino-América e Ibérica, a do Comolol, América do Norte, Suíça Italiana, Leste Europeu, Oriente Médio, Alemã Austríaca, Ásia 1 mais HK, ou seja, Hong Kong, a brasileira, tem sede em São Paulo, né? A Ásia 2, Singapura, e a da Abu Dhabi, né? Que fica nos Emirados Árabes. Ou é no Catar? Eita, tomara que eu não estou errando aqui. As arbitragens da ICC podem ser realizadas em qualquer lugar do mundo. A sede da arbitragem, bem como o lugar da audiência, pode ser localizado em qualquer país. O tribunal arbitral pode, após consultar as partes, conduzir as audiências e reuniões em qualquer lugar considerado apropriado, ao menos que seja acordado contra a lei das partes. A ICC, pessoal, ela tem sede em alguns lugares do mundo, que a gente vai falar, porém, se as partes quiserem, claro, isso aí tem um custinho, pode realizar em qualquer lugar do mundo. Pessoal, é isso. Paramos por aqui mais uma parte do nosso ponto 5, mediação e arbitragem no comércio internacional. Fico sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau. Até mais.